Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje nós estamos com o capítulo 33 do profeta Jeremias. O Senhor Deus fala com o profeta enquanto ele ainda está preso no palácio. A direção do Senhor é que Jeremias clame em busca de respostas, porque ele será ouvido. O nosso Deus tem prazer em falar conosco. Jeremias não estava sozinho, abandonado na prisão. O Senhor o orientou: clame-me, clame a mim. É isso que devemos fazer. Não importa em que momento da vida estamos, devemos clamar ao nosso Deus, contar para Ele as nossas dores e angústias. Ele certamente nos ouve. Estamos em Jeremias 33, vamos ver agora do versículo 1 até o versículo 9, quando o Senhor diz: clame a mim. Ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e firmou seu nome. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada, na luta contra a Babilônia. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei dessa cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Estão notando o que Deus mandou fazer? Clamar a Ele, que Ele ia responder coisas grandes e ocultas que ele não sabia. Então ele já está revelando o que iria acontecer com o povo. Coisas tristes, terríveis, tudo por causa da desobediência. Chegar o ponto de manter um profeta espancado, de espancar o profeta, de prender o profeta. Então Deus está dizendo o que é que vai fazer. É isso que ele está dizendo. Te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Quando nós recitamos esse versículo, te mostrarei coisas grandes e ocultas, a gente só fica pensando que é uma coisa boa para a gente, coisas grandes e ocultas, mostrando também coisas ruins que vão acontecer por causa de um mundo como esse, totalmente voltado para as obras de Satanás. Então, coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, não é somente quando o Senhor quer mostrar para você as bênçãos incontáveis que Ele vai lançar para a sua vida. A gente só pensa nisso, mas não se esqueça, Deus também pode mostrar o nosso tempo onde é a segunda aliança, onde a igreja dele, a noiva dele, está ainda nessa terra e pode ver, ele pode mostrar para os profetas e profetizas desse período, desses últimos dias, as coisas grandes e ocultas que vão acontecer para que este mundo pague o preço dos males que fazem, do total afastamento de Deus, da total zombaria. Nós sabemos que a igreja também sofre as consequências por não ter vivido uma vida de oração para que Deus sarasse a terra. Mas de qualquer jeito o ímpio não fica impune. A igreja apanha como de pai para filho, e o ímpio apanha realmente de um Senhor, o Todo-Poderoso, que rejeitaram como pai e estiveram sua vida pautada em maldade. E Deus não vai deixar passar. Então, de vez em quando, a gente vai ter assim, o Senhor falando conosco. Clama-me. Você está sofrendo nesse mundo? Está sofrendo, igreja minha? Me clame que eu vou te dizer o que é que eu vou fazer com este mundo perverso. Você está sofrendo porque também não fez o papel que eu tinha que fazer.
A igreja está sofrendo porque deveria ter feito o que Deus mandou. Fazer da casa dele casa de oração, Mateus 21, 13, e viver uma vida de constante obediência à sua palavra. Mas o Senhor Deus nunca vai deixar de fazer diferente com o ímpio. A igreja são os filhos de Deus. Então, pai, disciplina, mas amor incondicional para os filhos nunca vai faltar. Agora, o mundo tem o basta, porque nenhum que rejeita Deus, que troca Deus pelas obras das trevas, vai ter nenhuma misericórdia no final. Deus está tendo misericórdia até do mundo, mas no final sabemos que tudo será destruído, males terríveis irão aparecer em cima dessa terra, como já apareceu a pandemia, e sabemos que não parou por aí. Vamos apenas pedir forças a Deus para que nós possamos estar como filho arrependido de tudo que não fez, para a terra ser sarada, mas agradecer a Ele que, mesmo assim, Ele jamais rejeitará seus filhos. Essa é a nossa vantagem. Ele nos disciplina, mas nunca deixaremos de ser seus filhos e sermos abençoados por Ele naquele grande dia onde Ele vem buscar a sua igreja e estaremos lá no banquete celestial com corpos incorruptíveis, numa cidade que não precisa de luz, porque Ele é o sol, porque Ele é a luz dessa cidade. Então aqui o profeta está sem clamar, caladinho, Deus manda ele clamar, aí ele clama e ele mostra tudo que iria acontecer por conta da impiedade dos inimigos de Israel, eles iriam sofrer muito, e Jeremias está vendo tudo aqui que Deus está falando para ele. Jeremias 33, de 10 a 18, vozes de júbilos e de alegria. É o que temos aqui nesse capítulo, nesses versículos de 10 a 18 de Jeremias 33. Vozes de júbilo e de alegria. E agora nós vemos também em Jeremias 33, de 19 a 26, Deus garante fidelidade ao seu povo. Louvado seja Deus. A fidelidade de Deus é para sempre, Ele nunca muda. Ele nos escolheu e Ele se mantém fiel. Foi assim com Israel e assim conosco. Quando castiga, não é porque está sendo infiel, ao contrário, é porque Ele está tendo muito amor, porque Ele podia fulminar, acabar de vez, e Ele não nos destrói, Ele apenas permite a disciplina, faz a disciplina para que nós venhamos a nos arrepender e vivermos como filhos de Deus, observando a Sua palavra. Tudo que Deus quer é que nós observemos a palavra dEle, porque Ele sabe que se a gente não observar, não viver estudando a palavra, não vai saber como se comportar diante dEle. A palavra está ali, os princípios bíblicos, os mandamentos, tudo o que devemos fazer, e se nós colocamos na estante ou deixamos aberta no Salmo 91, não vai resolver nada. É meditando de dia e de noite que ele falou. Medita de dia e de noite. É Salmo 1, versículo 3. Ele falou também para Josué, bem lá no início da Bíblia. Josué, a gente já passou por esse livro, lembra de Josué? Ele falou logo quando Josué recebeu os 5 livros da Bíblia da mão de Moisés para servir de regra, de lei, de mandamentos para eles, quando estivessem na terra prometida, não se esquecer de ter o Deus vivo como seu Pai, observando a palavra. Aí ele avisa logo, capítulo 1, no versículo 8 de Josué, que não apartasse, não se aparte do livro, não se aparte. E a Bíblia toda é falando isso. E aqui mais uma vez a gente vê o Senhor, aqui no capítulo 33, mostrando tudo direitinho, mandando Jeremias clamar, que ele iria responder e mostrar coisas grandes e ocultas. E por que essas coisas grandes e ocultas que ele mostrou? Coisas de mal que ia acontecer com o povo rebelde, é por causa do amor incondicional dele,
Ele pune o inimigo que venha contra nós, mesmo que ele permita, mas depois ele vai e pune. E a nós, ele dá sempre uma nova chance para arrependimento. E assim ele prosseguirá. Tanto foi assim com Israel, e ainda está sendo, e também com a igreja. Não se esqueça que a igreja são 12 israelitas, por isso que nós falamos que o nosso discipulado é de 12, porque o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus e deu poder para ele discipular 12, ele enviou para nós, para estar em nós, portanto, ele não está exigindo nada demais. A mesma maneira como o Espírito Santo ajudou para ele, vai ajudar nós a termos nossos 12 discípulos, ganhamos os 12, consolidamos os 12 e enviamos os 12. Discipulamos e enviamos. Então, é desse jeito que Deus nos quer. Sempre nos defendendo, quando disciplina por causa do amor, não vai deixar a gente fazer o que quer. E depois ele vem e faz novamente tudo de novo como um pai faz. Carrega no colo e fica fazendo carinho para nós. A sua palavra é o nosso carinho. Quantas maravilhas tem direcionado para nós, os filhos de Deus, aqui nessa palavra. Só temos castigos, porque tem que castigar quando faz errado, mas tem bênçãos incontáveis aqui, promessas maravilhosas. E uma delas é que nós vamos estar com Jesus, como está escrito em Atos 1, versículo 11. Ele diz que, da mesma maneira como ele estava sendo assunto aos céus, também ele desceria para buscar a sua igreja. Então, vocês estão vendo apenas o que Deus fez de Gênesis até Malaquias o tempo todo, conservando esse povo de Israel com ele, lutando por esse povo, dando amor a esse povo, para não se esquecerem, mostrando como é que está convivendo depois que Jesus chegasse, apontando Jesus e mostrando como é que nós devemos ser quando Jesus chegar. Jesus Cristo iria sofrer tudo isso, ele já aponta isso, né, mostrando que ele seria o cordeiro, porque de Gênesis a Malaquias sempre tinha um cordeiro morrendo no lugar do homem, para perdão dos pecados, mas ali ele está mostrando que assim seria o seu filho, que daria sua vida de uma vez por toda para nos salvar. E quanto ao povo, ele também está mostrando todo o tempo, mostrando que o povo erra e ele torna a buscar para consertar, o povo erra, é punido, ele vai buscar para consertar, e estava mostrando que assim seria a igreja erra o tempo todo, e Deus só nos chamando. Eu me lembro que quando começou a pandemia, eu comecei para o templo orar com o pessoal e dizendo, Deus fechou as portas da igreja, porque a igreja estava inútil. É um hospital que só abria à noite. Nós precisamos abrir durante o dia, ter as pessoas escaladas para orar. Foi isso que eu disse. E eu pensei que isso iria acontecer. Mas até aqui ainda não aconteceu. Aí eu não sei se o senhor vai precisar dar uma puxadinha de orelha em nós, novamente, para a gente ficar no caminho certo, andar certo. O caminho certo é Jesus, e a gente tem que andar nele. Ele disse que a minha casa é chamada casa de oração. Então, Deus está o tempo todo atento para nós. Quando castiga, é porque ama. E quando tira do castigo, é porque ama. E é essa a trajetória da Bíblia, que nós não podemos perder de vista. Se você não estiver vendo o que Deus fez de Gênesis a Malaquias com o povo de Israel, como é que você vai considerar e ter esperança de que ele também vai fazer isso com a igreja? Porque a igreja não ficou atrás. Está fazendo as mesmas coisas que Israel fez. E aí, a gente não pode perder a esperança, porque Deus mostrou o que fez por Israel e ele não ia deixar de fazer, não vai deixar de fazer isso pela igreja. Agora, é claro que nós, os que estamos com a palavra, profetizando a palavra, estamos exortando para que não precisamos passar pelos sofrimentos para Deus fazer e buscar de novo, que ele não vai deixar, não abandona, mas as marcas das desobediências ficam. Cada situação dessa de Israel, Deus ia, buscava de novo, mas tinha que castigar e os castigos ficavam marcas, marcas inesquecíveis. Mesmo Deus não abandonando, mas a disciplina ele não tira. Então vamos diminuir, né, as nossas cópias de Israel, não fica copiando não.
vamos mudar, vamos fazer as coisas certinhas, vamos amar a palavra, vamos nos dedicar à palavra, que os maiores erros de Israel foi justamente abandonar a palavra. Então vamos assim estar meditando de dia e de noite, para que nosso Deus esteja nos abençoando de maneira tremenda, sem precisar ele ter que nos buscar depois de castigados e vir com as marcas do castigo. Eu sei que meu pai, ele me batia, ele sempre me amou, sou a primeira filha, e meu pai e minha mãe, meu Deus do céu, só faltava me colocar no céu, se pudesse. Carregar água no cesto, como dizia minha avó. Porém, toda vez que ele via que eu estava errado, eles me batiam. Depois vinha e tornava me acolher, depois do castigo, como a filha amada. Mas não era melhor que eu não ficasse com aquelas marcas, aquela solinha de couro, como a gente chamava no passado, aquele cintinho de couro, não era melhor que eu não ficasse com aquelas marcas? E eles não me abandonavam, me batia por causa das coisas erradas, mas depois que vinha me buscar, eu estava com a marca. Ia botar no colinho, já tinha a marca daquele cinto que tinha sido várias vezes batido no meu corpo, e as marcas ficaram pelas pernas. É assim. Ainda tem outra, o pai verdadeiro não bate, só bate no bumbum, porque é onde tem mais carne. O pai que tem sabedoria. Até a disciplina tem a parte certa de se fazer. Não se faz em qualquer parte do corpo. Mas o meu pai não entendia isso, não batia pelas pernas, batia pelas costas, mas ele me amava, depois vinha e me pegava. As marcas que ficavam, ele ia acariciar. Mas não era melhor que a gente não errasse para não ter que passar por essas coisas? Era muito melhor que eu não tivesse ficado com aquelas marcas, vivesse na obediência, para meu pai me amar sem interrupção de disciplina. Mas aí eu tive que passar por essas disciplinas para hoje ter o caráter que eu tenho. Jesus já cuidava de mim através da disciplina que meu pai me dava. Então vamos sempre lembrar que aqui nós estamos lendo para ver os erros de Israel e não fazer os mesmos, e ver o amor de Deus e cada vez mais fazermos o que agrada a Ele. E nós já sabemos que o que agrada a Ele é fazer o que Jesus mandou. Ele mesmo diz: Vós sois os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, vamos fazer o que Ele manda. Jesus está mandando ganhar, consolidar, discipular e enviar. Ele quer que o reino dele cresça. Por isso ele diz, como está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você deseja demais? Eu sei que você deseja uma boa casa, uma coisa lícita, mas deixe Deus lhe dar. Vá cuidar do reino. Ele vai dar, ele não mente. Sei que você deseja aquele carro do ano, não tem nada de errado, mas vá cuidar do reino de primeiro, vá fazer o que ele mandou, vai na casa do parente, vai na casa do amigo, vai na casa do colega, vai falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Vai falar. Não pense que vai faltar o que você quer, não. Tudo que você deseja, que é necessário, que você renunciou pelo Evangelho, Deus te dá tudo. Não vai faltar nada. Assim na minha vida, tudo que eu desejava, que era coisa lícita, quem que não precisa de uma casa? Tem precisão. Quem que não precisa de um carro? Tem precisão. Mas tudo isso eu deixei pelo Evangelho, fazendo a obra, não estava me preocupando com isso. Não fui trabalhar para ajudar meu marido em nada, fui fazer a obra. Ele que chamou por Jesus e deu conta de tudo. E hoje não me falta nada. E nem falta para ele. Porque ele também fazia a mesma coisa, trabalhava o suficiente para a gente ter o que era preciso, mas ele, o homem é obrigado, né, porque é o provedor do lar, não pode abandonar a casa para ir pregar o evangelho e deixar o povo, a família com fome. Mas ele se sacrificava, chegava cansado e ia fazer a obra de Deus. E eu nem me cansava, porque sou mulher, meu trabalho era dentro de casa, e quando dava aquele horário que eu já aprontei tudo, vou para a casa das pessoas, ia para a casa das pessoas, para as invasões, carregava os filhos junto para os lugares, para não deixar meu filho aprendendo coisas ruins na televisão. E aí, hoje, eu tenho tudo. Mas foi tudo dado pelo Senhor diretamente. Ninguém trabalha para Deus para Ele não dar tudo o que é necessário. Acho que você está se confundindo. Não vá pela sua força, não.
vá fazer a obra de Deus, e aí então as demais coisas lhe serão acrescentadas. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.